Que o amor que perdoa pecados esteja nos unindo nesta noite. Mais um dia, a gente ultrapassou os 60 dias de isolamento social e com certeza a saudade está mais apertada nesse momento. A minha oração é para que Deus fortaleça você, ministre com o Espírito dele, a sua graça, a sua paz, derrame de todo o seu amor sobre você e sua família. Nós estaremos mais essa semana fechado fisicamente, né? Ou seja, eu estou falando do expediente do nosso templo central, da nossa sede. Possivelmente a gente tenha que entrar no mês de junho acerca disso, mas a gente está sempre por aqui dando informações. Teremos 2 aniversariantes nessa semana. Paulinho, filho de Flavinho e Poliana, e a irmã Marluce. Paulinho faz aniversário no dia 20 e a irmã Marluce no dia 24. A minha oração para eles neste dia, né, que nós iniciamos a semana que eles fazem aniversário, é que o Senhor transborde do seu amor sobre eles, que o Senhor ministre a paz do seu espírito, que o Senhor derrame da sua saúde sobre eles e que os olhos do Senhor estejam sempre voltados para Paulinho e para a irmã Marluce. Parabéns, Paulinho, parabéns, irmã Marluce. Nós estamos caminhando no Evangelho de Lucas, capítulo 4, nos versos 35 a 41, desde a quarta-feira passada. Hoje pela manhã nós vimos especificamente os versos 35 e 36 e estamos falando sobre o rei e a prática no seu reino. Hoje pela manhã nós vimos como Jesus Cristo usava o relacionamento como marca na mestria, fazia dessa mestria ou desse relacionamento a prática diária como instrumento de disciplina, mas o objetivo final é e sempre será a manifestação e continuidade do reino de Deus. A gente vai dar continuidade agora de uma forma bem prática. Vamos reler o texto de Marcos capítulo 4, nos versos 35 a 41, né, e vamos ver alguns momentos práticos das 2 perguntas que nós deixamos na quarta-feira. Né? Por que tanto medo, já que Jesus estava no barco? E uma segunda por que Jesus estava tranquilo, dormindo, já que o barco estava afundando? Vamos ler o texto? Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a gente tem um cenário que a gente está, como eu disse, vendo desde a quarta-feira. Eu particularmente estou neste texto desde a segunda-feira passada. E o meu objetivo era trazer nesse texto hoje, né, especificamente nesse momento, alguns comportamentos do ser humano, ou seja, nossos,
em alguns momentos difíceis, né? A gente tem uma forte tempestade, Jesus no barco com seus discípulos, e a tempestade é muito forte mesmo, os textos deixam entender, né? Marcos diz que o barco estava cheio d'água, quase, né, afundando. Eu entendo que era um momento muito difícil para os discípulos, e a gente tem o comportamento deles e o comportamento de Jesus Cristo. Então vamos começar? Primeiro, entendo que tempestades costumam causar sentimentos fortes. Quando a gente pensa, eu não sei se você aí nesse momento está vivendo um momento muito difícil, né? Muitos de nós estamos vivendo momentos difíceis nesses dias. Alguns de nós experimentamos familiares doentes, alguns de nós ficamos doentes, né? Há uma pressão muito forte, né, da mídia, há uma pressão política muito forte. As estatísticas pressionam, os números dos infectados, dos mortos, né, impressionam. E passando já do primeiro mês, começa-se a ter alguns pensamentos sobre tudo isso. Os discípulos estavam passando um momento muito forte naquele momento. No verso 37, diz que levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Lucas, capítulo 8, no mesmo cenário, o evangelista diz que enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. É assim que Lucas relata ou fortalece o texto de Marcos. Mateus capítulo 8, no verso 24, diz assim: de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. A tradução na Almeida atualizada diz que o barco era varrido pelas ondas. A gente percebe que havia um momento de perigo aqui realmente, e os discípulos ficaram com medo. No verso 38, a gente volta para Marcos 4, no verso 38 diz que Jesus simplesmente dormia na polpa do barco, né? Ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram, clamaram a ele: Mestre, não te importas que morramos? Esse questionamento aqui é interessante, porque ao ler, e aí indo para o original também, eu posso estar enganado, mas me mostrou uma indignação, como se eles estivessem sofrendo aquele momento e Jesus simplesmente dormisse na parte de trás do barco. Lucas, no verso 24, a gente está em Lucas 8, né? A gente está sempre falando desse mesmo cenário, como eu disse que a gente ia fazer. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E Mateus, no mesmo cenário, capítulo 8, no verso 25, diz que os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então era perigo iminente ali. Eles estavam realmente vendo a morte de perto. Era um forte vendaval. Aqui temos uma situação de insegurança. E diante de situações de insegurança, geralmente nós sentimos ou temos sentimentos fortes. Insegurança gera medo. E era exatamente pelo que eu percebo que os discípulos estavam sentindo. Eles estavam pensando que iam morrer. Insegurança gera medo. E aí eu vou citar alguns medos aqui que não estão ligados àquele momento, mas alguns medos que nós podemos passar diante de situações difíceis, de momentos inseguros. E
Talvez você ou alguém que você conheça esteja passando por um desses medos nesse momento. Medo de ser rejeitado. Medo de que as coisas não deem certo. Medo de ficar doente. Nesse momento, inclusive eu tenho relatos de pessoas que, diante de alguns sintomas, né, logo emocionalmente começam a sentir outros como se estivessem com a Covid-19. Né? Mas o que faz que essas pessoas sintam esses sintomas da Covid é mais um medo de ter a doença. Tá? A ansiedade gera tudo isso. Então, medo de ficar doente. Tem gente que tem medo de não saber reagir ao momento. Medo de se posicionar, ou seja, medo de dar sua opinião, de dizer o que pensa. Medo de ser você mesmo, de ser você mesma. Tem gente que tem medo em situações difíceis, tem medo de ser sincero, de ser exatamente a pessoa. Né? Pensando em ser rejeitado ou rejeitada, simplesmente não consegue agir como deveria agir. Nessas situações, em resultados de insegurança, né, de repente você pode agir da seguinte forma: depois eu faço, e nunca faz. Adia uma conversa, adia uma compra, adia uma atitude, adia um curso, e dessa forma a sua vida vai sendo adiada. Vejam que os discípulos eles estavam com muito medo. Medo de morrer. Era uma insegurança muito grande. E aí, nesse sentido, o primeiro texto que veio à minha mente pensando nisso tudo foi Gênesis capítulo 3. Pelo menos relatado na Bíblia, nós vemos o primeiro medo. Gênesis 3, 9 a 11. Mas o Senhor, Deus, chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou ao homem: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Então, possivelmente, Adão estava com medo do resultado. Esteve livre para comer do fruto que não deveria comer. Comeu. Ele poderia ter escolheu comer. Né? E aí, depois que ele comeu, ele se descobriu nu e ficou com medo do resultado. Possivelmente ele pensasse que estava com medo de Deus. Mas como medo de Deus se o discurso aqui não tinha sido aventado? Né? Deus não tinha tido uma conversa anterior com ele, pelo menos não registrada, sobre isso. A não ser a própria conversa onde Deus dá a ordem que não poderia comer do fruto. Mas Adão sentiu medo. Né? Mateus capítulo 14, nos versos 22 a 33, 14, 22 a 33 em Mateus, o texto que eu citei na quarta-feira, o texto que eu trouxe por cima hoje pela manhã, né? A gente vê um cenário bem parecido com aquele momento do barco que ia afundando. Veja, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, quero dizer. E aí, para mim, nesse texto está aqui, no momento, os versículos mais importantes. No verso 25, Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. A palavra aqui não é medo, é aterrorizados e disseram: é um fantasma. Vejam, eles confundem Jesus Cristo com um fantasma. O medo faz isso. O medo faz você ver coisas que não existem.
O medo faz você ver imagem, confundir sombras com pessoas. O medo cria alguns sentimentos em você que de repente você pensa que é verdade, mas não é. E eu estou falando de sentimentos externos e sentimentos internos. Eles pensaram que Jesus Cristo era um fantasma, porque simplesmente estava andando sobre as águas. Eles gritaram de medo, diz o texto no verso 26. No verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. A palavra coragem que é interessante, porque medo nesses textos todos tem a ver com timidez, né? E Jesus Cristo disse para eles terem coragem. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, és tu? Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí Jesus, no verso 29, muito simples, né, diz para ele: venha. Pedro sai do barco, anda sobre as águas e foi na direção de Jesus. E no verso 30, quando Pedro percebe, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! Então, veja, Pedro começou a andar sobre as águas. Quando tomou consciência do vento, teve medo. Teve medo de afundar mesmo andando sobre as águas. Medo faz isso. Medo te paralisa. Medo faz, a gente já viu aqui, faz com que você não tome atitudes que deveria tomar. Medo deixa você estagnado de vez em quando, mas também pode te afundar. As inseguranças que trazem medo que podem te prejudicar e muito. Pedro gritou. No verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento simplesmente cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse texto é um texto bem interessante para que entendamos como é que funciona o dia a dia da gente. É exatamente assim, né? Somando isso a tudo que foi citado anteriormente, funciona exatamente assim. E eu quero trazer um texto de transição para fazer uma ponte entre esse primeiro ensinamento, que as tempestades costumam gerar sentimentos fortes, né? E nosso segundo ensinamento é João capítulo 20, nos versos 19 a 21. João 20, 19 a 21. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos e as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. A gente sabe no decorrer do texto, né, ou na continuidade, a gente viu esse texto há poucos dias. Jesus sopra o Espírito sobre eles e dá autoridade para eles perdoarem. Mas o fato aqui é que eles estavam trancados por causa do medo. Medo lhe tranca. Medo lhe tranca literalmente. Aqueles estavam de portas fechadas com medo de alguém prenderem eles. Mas muitos de nós estamos trancados espiritualmente por causa do medo. E isso nos faz entender que o medo nos traz dificuldade de compreensão de momento. O medo simplesmente nos tranca de forma que nos dificulta a compreensão do momento. Marcos 4, o texto inicial, no verso 38, na parte B, diz que os discípulos acordaram e clamaram novamente: Mestre, não te importas que morramos?
para mim aqui, tinha uma incoerência, uma incompreensão do momento. Jesus estava ali. Né? Qual é o motivo de tantos sentimentos? Qual é o motivo que, de repente, há uma possibilidade de ficar chateado, de indignação, como se Jesus Cristo não se importasse com eles naquele momento? Eles já tinham visto vários momentos em que Jesus agia simplesmente com calma, porque era assim que o Mestre agia. Torna a falar. O medo dificulta a compreensão do momento. Por causa desses sentimentos, desse turbilhão de sentimentos que o momento gera. Se você se deixar levar pela insegurança, pelo medo, isso será realmente um turbilhão e você não consegue situar-se do que está acontecendo. E é por isso que muitos de nós não agimos com liberdade diante de Deus. Nós terminamos tomando decisões atabalhoadas e depois colhemos frutos amargos por causa disso. Eu quero trazer 2 textos interessantes para vocês. Deuteronômio capítulo 20, nos versos 1 a 8. Deuteronômio 20, versos 1 a 8. Aqui a gente tem o escritor de Deuteronômio, né? A gente tem Moisés dando instruções vindas da parte de Deus sobre quando o povo de Israel estiver em guerra. Tem algumas informações interessantes aqui para nós, para que nós entendamos como é que funcionava. Né? Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, perceba que tem um exército maior, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos. Veja que texto tremendo. Para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Mas o verso 8, olha o que diz o verso 8, Deuteronômio capítulo 20, verso 8. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O medo que você tem desanima o outro. O medo que você tem desanima o outro. Perceba que isso é bem claro no texto. Você está com medo, volte, para que você não desanime o outro. Né? Para que o seu estado de abatido, de abatida, não contamine o outro. Lógico que isso não é um vírus, mas sentimento abatido é demonstrado, é colocado. E o outro pode ficar abatido também por causa do sentimento daquele que está com medo. Juízes, capítulo 7, nos versos 2 ou 3, texto famoso dos 300 de Gideão, né? O medo aqui ganha uma forma interessante. Vamos lá. Juízes 7, 2 e 3. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim
dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Perceba, tínhamos aqui 32.000 homens. 22.000 homens estavam morrendo de medo. E simplesmente Gideão disse: quem tiver com medo pode, vamos falar, bem rasteiro, pode pegar o beco, lava daqui, nós não queremos vocês aqui. Nós não queremos vocês aqui. Quem tem medo termina contaminando o outro. E termina contando vantagem depois, porque se escora no outro que não está com medo e depois ganha medalha do mesmo jeito. Nesse sentido, precisamos ter compreensão do momento. Aqui, tanto no texto de Deuteronômios como no texto de Juízes, a gente vê textos de guerra. E soldado que vai à guerra precisa estar adestrado. Adestrada. Vocês me entenderam? Lucas, capítulo 22, nos versos 54 a 62, nós temos sentimento parecido. E eu tenho outros textos, por exemplo, quando as mulheres vão limpar o corpo de Jesus, que encontram o túmulo vazio, elas confundem Jesus Cristo com um jardineiro. E o texto diz que elas estavam aterrorizadas. Tinham muito medo. Porque o medo cria imagens. Esse texto de Lucas capítulo 22, os versos 54 a 62, a gente percebe Pedro com medo. Com medo de assumir que era um dos discípulos. E Pedro simplesmente nega Jesus 3 vezes, a forma que Jesus Cristo disse que ia acontecer. Mas se você acompanha, então Pedro, ou então levaram-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro os seguia à distância. Veja, o que o medo faz? Deixa à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou. Medo faz com que você negue. Mulher, não o conheço. Pouco depois o homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele. Pois é, Galileu. Pedro respondendo: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Porque o medo faz com que você tome atitudes que depois a culpa bata forte. Aqui é um texto que deixa claro também como funciona. A gente vê a atitude de medo. A Bíblia chama medo de timidez e covardia. Medo, além de simplesmente, ou momentos de insegurança, além de simplesmente despertar muitos sentimentos, criar medo, criar uma dificuldade de compreensão do momento, faz com que você sinta uma sensação de abandono. Versos 38 e 39, a gente está em Marcos capítulo 4. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? De novo. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Mateus relata que ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Lucas, capítulo 8, no verso 24, na parte B, diz que ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Perceba que, apesar dos discípulos se sentirem sós, talvez abandonados, como eu relato aqui, Jesus estava ali. Jesus estava ali. Que fez com que eles se sentissem sozinhos ou abandonados? Momento inesperado, a sensação de impotência, a visualização de um futuro naufrágio, tudo isso traz insegurança, traz medo, causa, e aí eu não falei até agora propositadamente, mas causa ansiedade. Causa ansiedade. O que é ansiedade? É previsão de perigo. É previsão de um momento que de repente você não estará preparado. Preparado nem preparada. Mas veja, o Senhor Jesus diz que basta cada dia o seu mal. Mas mesmo assim nós queremos prever o futuro. Os discípulos estavam ali, grande tempestade abateu-se sobre o barco. Mas Jesus estava ali também. Eles viram logo o naufrágio. Lucas capítulo 24, nos versos 19 a 24, a gente tem um sentimento parecido. Não era um naufrágio físico, mas poderíamos chamar de um naufrágio espiritual. 2 discípulos a caminho da cidade de Emaús. E aí eles vão conversando sobre os assuntos do momento. A mídia se encarrega disso. As fofocas, as fake news, os disse-me-disse, eles vinham conversando sobre Jesus Cristo. E aí Jesus chega perto deles. Lucas 24, 19 a 24. Jesus fala com eles e de repente eles perguntam para ele: será que só você não sabe o que está acontecendo aqui? E ele: o que está acontecendo? Verso 19. O que está acontecendo? Pergunta Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era, olha só, passado. Ele se sentia abandonado. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Ele deixou de ser o Messias. Ele os abandonou, deixou de ser o Messias para ser um simples profeta. Não que fosse algo errado ser profeta, que fosse ruim. Lógico que não. No entanto, eles o chamavam de mestre, eles o confessavam como filho de Deus, eles assumiam que ele era o Messias. Mas ele deixou de ser tudo isso. No verso 20 diz assim: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas olha o verso 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Como se dissesse, nada. 3 dias e nada. Ele não apareceu para a gente como ele tinha prometido. Ele nos abandonou. E eles continuam contando. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Qual o motivo de tanto medo se Jesus estava no barco? A insegurança gera sentimentos terríveis. Os discípulos, diante daquela situação, se sentiram sós, abandonados. Mas Jesus estava no barco. Como se sentir só? Como se sentir abandonado? Do lado do Senhor, do lado do Mestre, do lado do Messias. Jesus estava no barco. Eu não os deixarei sós. Era a promessa dele. Eu não os deixarei sós. Eu quero concluir com o nosso segundo questionamento. Qual o motivo que Jesus dormia tranquilamente enquanto o barco corria o risco de afundar? Ele era o mestre. Ele era Jesus. Eu estou usando o passado porque ele estava naquele momento. Ele estava ali. Para que medo se ele está no barco? Mas ele está dormindo. Isso tem importância. Ele está no barco. Aonde Jesus está, há segurança. Da forma que ele prometeu aos discípulos, ele nos prometeu em Mateus capítulo 28. Eu não deixarei vocês sós, estarei com vocês até o final. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E olha que Jesus não está dormindo nesse momento. Não é a experiência que os discípulos tinham ou tiveram. Jesus dormia tranquilamente simplesmente porque ele é Deus. Ele é e sempre será. Repetindo, verso 39, Marcos 4, 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Eu estou aqui. Vocês talvez, e aí eu vou conjecturar, lógico, não é a Bíblia que está falando, sou eu. Vocês não precisariam nem de mim. Eu estou com vocês. Basta que fale. Basta que fale. Moisés, por que você me procura? A instrução você já tem. Encosta a sua vara no mar e deixa o resto acontecer. Não tenham medo, eu estarei com vocês. Eu irei adiante. Deuteronômio. A luta não é de vocês. A vitória não será de vocês. Eu farei tudo. Mateus capítulo 8, no verso 26, relata que Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo? A palavra aqui é tímido. Por que vocês estão tímidos, homens de pequena fé? Lucas capítulo 8, verso 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. O fato é que a insegurança daquele momento fez com que eles esquecessem que Jesus estava no barco. Esse é fato. Da mesma forma que nós fazemos muito isso. Da mesma forma que nós fazemos muito isso. Resultado, Jesus levanta, dá ordem ao vento, à tempestade, as ondas se acalmam e eles ficaram apavorados novamente. Dessa vez porque viram Jesus fazer o que fez. Marcos 4:41 relata que eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este?
Como? Vocês não viram quanto foi feito enquanto ele estava com vocês anteriormente? Vocês ainda não viram e questionam quem é este, continuam questionando? Você ainda não experimentou o que Jesus já fez na sua vida? Mateus capítulo 8, no verso 27, diz que os homens ficaram perplexos e perguntavam, o texto só repete, né, a frase, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E Lucas também no verso 28, aliás, no capítulo 8, no verso 25, Lucas 8, 25, diz que eles ficaram amedrontados e admirados e perguntavam uns aos outros da mesma forma. Amedrontados. E aí eles tiveram medo do Senhor. Sabe, irmãos? Irmãs, qual é o motivo que Jesus dormia enquanto o barco quase afundava? Ele amava aqueles homens. E ele continua nos amando. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, nos versos 18 e 19, para concluir mesmo, o apóstolo João diz assim: o amor ou no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí o apóstolo João diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Funciona assim. Nós somos amados e por isso amamos. Somos amados, por isso amamos. E aqui eu queria terminar refletindo. Por que os discípulos tiveram medo, já que o perfeito amor expulsa o medo? E o apóstolo João diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa é uma reflexão para você. Porque se os discípulos sentiram medo e você fizer uma reflexão sobre eles, você está refletindo sobre você também. Eu reflito muito em cima desse texto, muito. O perfeito amor expulsa o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E você só sabe o que é amor se for amado pelo Senhor. Tempestades geram inseguranças. Inseguranças geram turbilhões de sentimentos. Sentimentos tiram a nossa percepção, ou seja, insegurança tira a nossa percepção do momento. Nos dão imagens falsas, parecidas às vezes, mas não as reais, geralmente, porque nós nos deixamos levar por esses sentimentos. Aqui, o principal, o medo. Mas tem outros. E essas inseguranças geram ansiedade. Grande parte do povo de Deus que conheço é um povo ansioso, principalmente nesse momento. Esses turbilhões tiram a nossa percepção do momento e nos fazem sentir sós, abandonados. Como se Jesus está conosco? Eu não os deixarei sós. Estarei com vocês até o final dos tempos. Pense sobre isso. Porque esse é um momento difícil e tudo indica que vai piorar. Mas eu não estou sendo negativo. Eu estou dizendo para você que o Senhor está com você. E Ele simplesmente é somente Ele, porque a resposta está aí. Quem tem o poder para aquietar a tempestade? Vamos orar? Deus, quero te adorar nesse momento, quero engrandecer o teu nome,
E nessa oração eu quero orar de forma curta, dizendo ao Senhor que precisamos ter a percepção de que o Senhor sempre estará conosco, sempre, sempre, porque esta é a promessa, esta é a promessa. Quando Jesus olhou para os discípulos, estava conversando com eles sobre a sua despedida, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não os deixarei sós. Eu enviarei o ajudador, o advogado, o conselheiro, o que a Bíblia chama de Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito da verdade. E o Espírito Santo é Ele que está em nós, nos conduzindo como igreja, nos dando a certeza de que o Senhor não abandonou o barco, Ele continua conosco. O Senhor não dorme, Ele continua conosco. Somente a presença do Senhor naquele momento deveria trazer calma aos discípulos. E como homens, digo como seres humanos, ou seja, homens e mulheres, muitos de nós agimos assim de vez em quando. Jesus está perto, mas nós nos atabalhoamos como se estivéssemos abandonados. Então, Senhor, não peço a Tua presença porque eu sei que Tu estás conosco. Eu peço que tenhamos consciência disso, que Tu abras a nossa consciência, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que tenhamos esta certeza. Para que entendamos que insegurança e medo geram turbilhões de sentimentos que não são teus. Nos trazem falsa percepção do momento que tu não queres. E nos faz sentir sós, abandonados, abandonadas, quando na realidade Tu estás conosco, só esperando uma atitude nossa. A minha oração continua sendo: olha, Senhor, pelo povo sofrido neste mundo, diante de uma pandemia, diante de políticos, principalmente no Brasil, gananciosos dos dois lados, que fazem do povo um mero detalhe. Eles estão mais preocupados com seu dinheiro no bolso, com a sua imagem política, para ver quem sobressai, para provar quem tem razão. Os mortos são somados e sempre serão somados. A minha oração é que Tu olhes pelo nosso país, Senhor, que sofre desta forma. Que tenhamos a percepção de, como igreja, entendamos ou precisamos entender que somos a Tua representação aqui e somos responsáveis pelo exemplo do reino de Deus aqui, porque a prática do reino funciona assim. Entendemos sempre que Jesus está conosco. Entendemos sempre que as tempestades são acalmadas, aplacadas por Ele. Entendemos sempre que Ele nos ama. E como igreja nós distribuímos desse amor porque nós fomos amados por Ele. Que o Teu amor, a Tua graça e a comunhão do Teu Espírito estejam sempre conosco para que possamos derramá-los para o povo sedento. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que o Espírito de Deus esteja sempre com você, transbordando o amor dele sobre você para que você transborde esse amor para outras pessoas. Que você seja instrumento de transformação para as pessoas necessitadas do amor de Deus. Que Deus nos abençoe.